Olá, crianças! Quantas saudades de vocês, né? Vamos para nosso componente curricular Ciências, que é a revisão dos conteúdos da nossa atividade avaliativa. Estamos na terceira unidade, já concluindo. Então, a gente vai ver hoje a revisão dos conteúdos para essa atividade avaliativa de ciências. Vamos lá, vamos ver quais são alguns conteúdos, vamos tirar as últimas dúvidas agora, tá bom? Então, os conteúdos são esses, né? Vamos revisar os conteúdos: ecossistema, produtores, consumidores e decompositores, biodiversidade, problemas ambientais e reciclagem. Esses conteúdos vocês já viram nos livros de vocês, já leram, releram, fizeram as atividades, agora a gente só vai avaliar o que a gente já aprendeu, tá certo? Vamos lá. Ecossistema. Os ecossistemas fazem parte da nossa vida, ou seja, são todas as paisagens que vivenciamos, sejam elas reais ou por imagens. Veja a imagem a seguir e nomeie os seres vivos e não vivos. Então, só lembrando, ecossistema é tudo aquilo que a gente pode ver em uma paisagem, com a presença de animais, de coisas, seres vivos, seres não vivos, rochas, pedras, árvores, né? Se tiver uma bola também faz parte da paisagem. Então, ecossistema é o conjunto de coisas que a gente está observando em alguma paisagem, certo? Pode ser pessoalmente, se você estiver próximo àqueles objetos vivos ou não vivos, ou também por uma foto, uma imagem que você veja na televisão, né? Ou num quadro de pintura. Então, tudo faz parte de um ecossistema. Então, a gente está vendo na imagem alguns seres vivos e não vivos aí. Estamos vendo aí girafas, elefante, né? Leão, emas, patos, né? Vários animais, borboletas, e que são vivos e não vivos. Estamos vendo também algumas pedras, né? Que são seres não vivos, que também fazem parte da paisagem, né? Então, tudo que é vivo e não vivo é chamado de ecossistema. Vamos ver agora o que são produtores, consumidores e decompositores. Então, os consumidores, eles podem se dividir em primários, secundários e terciários. São 3 tipos de consumidores. Para falar dos produtores, nós estamos vendo que os produtores são aqueles que produzem o seu próprio alimento, certo? São aqueles que, por exemplo, as plantas que têm a capacidade de produzirem seu próprio alimento, né? Então, elas conseguem produzir o seu próprio alimento, né? No caso, as plantas. E daí, como elas produzem seu próprio alimento, elas são chamadas de produtores, né? E os consumidores primários são os animais, no caso, que se alimentam dos produtores, ou seja, os herbívoros como o boi e a vaca. Então, sabemos que os animais se alimentam de plantas, então eles se alimentam de produtores que são as plantas, e eles são herbívoros. Os consumidores secundários são os que se alimentam dos consumidores primários, que somos nós, os seres humanos. Então, os consumidores secundários somos nós, porque a gente se alimenta dos primários. A gente se alimenta do boi, da vaca, do carneiro, né, dos animais. E os consumidores terciários são os que se alimentam dos consumidores secundários. No caso, são os grandes predadores como o leão. Então, eles são os consumidores terciários. Eles se alimentam dos consumidores secundários. No caso, eles podem se alimentar, né, de outros animais, de carne de outros animais, ou até de carne de seres humanos, se estiverem presentes no ambiente deles e estiverem ameaçando eles lá no ambiente em que eles estejam. Se eles estiverem famintos, então eles vão se alimentar, né, da carne dos humanos. Mas geralmente eles se alimentam de carne de animais. E temos os seres decompositores, que eles se alimentam de organismos mortos, fazendo a reciclagem dos nutrientes e devolvendo à natureza, como no caso os fungos e as bactérias, né? Então, os decompositores são os fungos e as bactérias que se alimentam do que já está morto, no caso, carne de animais mortos. Então, eles vão lá e se alimentam daquela carne que já está se decompondo, já perdeu toda a sua vida, né? Já está apodrecendo. Então, eles vão lá e tem essa função, os fungos e as bactérias, se alimentarem desses animais mortos, certo? Então, aí eu trouxe a imagem de um morango, né? Que no caso já está vencido e está sendo criado nele fungos nele, né? Então, é a produção de fungos, né? O apodrecimento desse morango, dessa fruta que já perdeu a sua qualidade. E aí nascem os fungos.
Os produtores e os consumidores são indispensáveis para a manutenção do ecossistema, porque os produtores, eles fabricam os alimentos e os decompositores reciclam a matéria de origem animal e vegetal. Então, eles são indispensáveis para o ecossistema, porque os produtores, eles produzem seus alimentos, os decompositores, eles retiram o que está apodrecido no nosso ecossistema. Então, ele faz, digamos assim, a limpeza do que já não é mais útil para nós. Então, nós temos aí a imagem mostrando o produtor, no caso a planta, e os consumidores, que são, por exemplo, o gafanhoto, que se alimenta da planta, e o sapo, que se alimenta do gafanhoto. E temos os decompositores, que são os fungos e as bactérias, né, que se alimentam quando já está morto o sapo, quando já está morto o gafanhoto e quando já está morta a planta. Então, a função dos fungos e das bactérias, que são decompositores, se alimentarem dessas três espécies, né? No caso do esquema, como está mostrando. Vamos agora à cadeia alimentar. Cadeia alimentar é a cadeia, né, que envolve o grupo de seres, né, que vão se alimentando uns dos outros, né, para poderem sobreviver. Então, na imagem, temos aí um vegetal, né, que é a árvore, os consumidores, que são o rato, a centopeia e o leão, e os decompositores, que são os fungos e as bactérias. Então, a gente está vendo aí uma cadeia, um círculo de uma dependência pelo outro. Então, a setinha está indicando qual alimento, qual animal vai se alimentar de outro, qual ser vai se alimentar de outro, certo? Então, aí vocês estão vendo aí esse quadro e a análise que a gente fez aí da cadeia alimentar, certo? Na floresta amazônica, a floresta amazônica ocupa boa parte do estado do Amazonas e é alvo de grande destruição pelo homem, que desmata a floresta, derrubando árvores para extração da madeira de maneira desordenada, causando grandes prejuízos à saúde dos seres vivos. Então, é isso que está acontecendo no nosso ambiente há algum tempo já, mas que com o tempo está sendo assim progressivamente aumentada essa falta de consciência humana, né? Então, a floresta amazônica hoje, ela já diminuiu muito a qualidade, a quantidade de árvores que ela antes possuía, por causa da destruição do homem, que desmata a floresta, derrubando várias árvores, né, para extrair madeiras, né, para poder produzir móveis, o que é necessário, né, para os seus interesses, né? E daí vai causando grandes prejuízos à saúde dos seres vivos, né? Porque nós sabemos que nós precisamos, né, das plantas para poder fazer a pureza do ar que a gente respira, né? Para poder produzir os alimentos, para o abrigo dos animais também que estão em extinção, justamente por causa dessa diminuição das árvores, né, nos ambientes. Então, está havendo de forma progressiva esse prejuízo à natureza e ao planeta que a gente vive, o planeta Terra, né? E infelizmente isso está acontecendo, certo? Então aí a gente está vendo uma parte da floresta amazônica na imagem, né? Que ainda possuem algumas árvores, mas que já diminuiu bastante o quantitativo delas. Um dos impactos ambientais que tem sido de maior preocupação para o mundo é o efeito estufa. Então, ele está relacionado ao aquecimento global, trazendo consequências negativas para o planeta Terra, e são dois: o derretimento de gelo dos polos e a elevação do nível dos oceanos. Então, o que é o efeito estufa? É justamente o aquecimento intenso da luz solar sobre o planeta Terra. Então, como está ocasionando, assim, está sendo presente na nossa vida, é algo muito assim de poluição e está destruindo toda a camada de ozônio de proteção do nosso planeta Terra. E com isso está aumentando e abafando cada vez mais o calor que o Sol transmite para o planeta. E aí o que acontece? Vai derretendo os gelos dos nossos polos e a elevação do nível dos oceanos e aumentando o calor presente no nosso dia a dia, como está mostrando a imagem. Então, a elevação, né, da luz solar sobre o planeta Terra, que aumenta, né, gradativamente o calor e torna abafado nossos ambientes. Por isso que a gente está sentindo mais a luz do sol mais forte, mais intensa, e o calor também a gente sente
que o calor está maior. Então, o que é que vai acontecer? Vai derretendo cada vez mais os nossos polos, né, os gelos, né, nossos polos, e vai aumentando o nível dos oceanos, né, e aumentando o nosso calor e também o nosso mal-estar. E aí nós estamos vendo o símbolo da reciclagem de materiais, né, que vocês já devem ter visto, se não viram, né, vão começar a ver que esse material ele fica estampado nas lixeiras de coleta dos materiais a serem reaproveitados, né, reduzindo assim o acúmulo de lixo produzido pelos seres humanos todos os dias. Então, esse símbolo é o símbolo da reciclagem que existe em todas as lixeirinhas. Cada lixeirinha tem seu tipo de material que pode ser reciclado, como plásticos, vidros, metais, né? Que a gente vai ver já já os tipos desses materiais que podem ser reciclados, né? Então, esse símbolo, ele está muito presente, necessita muito que a gente faça a nossa parte para poder fazer a coleta seletiva do lixo, para ser depois reaproveitado. Então, aqui nós temos, né, as lixeirinhas, cada um com seu símbolo de reciclagem, as suas cores específicas para serem separadas as embalagens, né? Então, nós devemos separar os materiais com as indicações de suas cores específicas. No caso, nós temos o amarelo, que são os metais, o vermelho, que são os plásticos, a lixeira verde, que são os vidros, temos os não recicláveis, né? Que, por exemplo, são os não recicláveis, são as pilhas, né, de celulares, são remédios que sejam muito assim de vidros assim muito que sejam muito fortes, não podem ser recicladas, né? Existem alguns materiais que não podem ser reciclados, né? Temos os orgânicos, são os restos de alimentos, né? Por exemplo, cascas de frutas, né? Restos de alimentos que a gente se alimenta, a gente pode então depositar nessa lixeira separada os orgânicos. E temos os papéis, né, que são a gente pode separar. Tudo isso, se a gente fizer esse trabalho, vai diminuir o trabalho daqueles que reciclam os materiais. Então, a gente já separa nas lixeirinhas, cada um com seu material específico, certo? Mas se vocês em casa não têm as lixeirinhas, não tem problema. Vocês colocam os materiais separados em cada sacolinha plástica. Separa uma sacolinha para os metais, separa uma sacolinha para os plásticos, outros os livros, outros os não recicláveis, outros os orgânicos e outros os papéis. E assim que vocês forem, então, descartar, né, o lixo da casa de vocês, já está tudo separadinho e facilita quem vai recolher, certo? E aí a gente está ajudando muito a preservação do meio ambiente. Então, a gente está vendo que a criança já está fazendo a sua parte, né? Está depositando, né, o metal na cestinha amarela, porque ele já reconhece que é ali que deve ser depositado e desde pequeno ele já está fazendo a parte para preservar o meio ambiente. Então aqui, né, tia Giane já está pedindo para vocês de novo estudarem as atividades avaliativas. Estou deixando beijos para vocês, certo? No coração sempre, dizendo para vocês que eu estou, assim, com muita saudade de vocês, tá bom? Tchau, tchau e até a próxima aula. Tchau!